Sim. Senhor, somos gratos nessa noite por tuas muitas misericórdias e tua bondade que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estamos junto com o irmão Mauri para compartilhar essa palavra, que o Senhor possa falar nosso coração através de tuas palavras pelo Espírito. Obrigado, Senhor, pela abundância de teu falar, pelas escrituras abertas a nós. Queremos ser aqueles que têm fome e sede de ti, Senhor. Fala ao coração para que possamos andar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. amém, Aleluia. Então, amém. nós, irmãos, estamos considerando uma mensagem que nós ouvimos, né? E Sim, ficamos muito impressionados com uma linha que foi traçada. Então, mostrando que no Antigo Testamento, quando a gente tem uma intenção de conhecer histórias, até que é boa, né? Mas o mais importante de nós aproximarmos no Antigo Testamento é conhecer princípios. Então, dentro das experiências do povo de Israel e daqueles, vamos dizer assim, pioneiros da fé, Deus sempre falava, mas detrás do falar e a circunstância que se levantava mostrava princípios. E isso que nós queremos desenvolver baseado no compartilhar do irmão. E ele começa com Gênesis capítulo 25, versículo 21 e 22. Podemos começar arrancando ali, né, irmão? estamos aqui, eu já estou abrindo aqui, 21 e 22. Os descendentes de Isaac, né? Sim, Então a gente tem um pouquinho antes que eram os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, né? sim, Só para a gente lembrar um pouquinho, são duas gerações, são as sim, gerações filhos de Abraão, que é Agar, né? Que vem da serva, que vem da linhagem de Ismael, e a da própria Sara, que é da promessa, que é Isaac, tá bom? tá Então, daí ótimo, nós irmão. vamos no capítulo, no versículo 12, falando, são essas, desculpa, 19, Sim. são os descendentes de Isaac. São essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Sim. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse: Se é assim, que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no seu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Porque Sim, quando nós falamos da mãe de Jacó aqui, nós podemos dizer que ela teve uma revelação de algo que aconteceria no futuro. E vamos dizer, muito bom. a partir desse momento, ela tem uma percepção diferente das coisas. Isso que nós precisamos entender à luz dessa escritura. Um princípio importante quando Deus fala, ele nos traz, nos localiza e nos leva para a realidade espiritual. É isso que nós precisamos, irmão. Porque Amém. quantas situações acontecem em nossa vida que nós analisamos segundo a perspectiva humana. E nós estamos Sim, compartilhando que a Bíblia, o Antigo Testamento, irmão René, ela envolve muitas histórias, né? Se nós nos dedicássemos a ler, encontraríamos muitas histórias. Mas o mais importante do Antigo Testamento são encontrar princípios ou realidades espirituais. E uma delas é a experiência da, vamos dizer, da geração de Isaac, de Abraão e Jacó, né? Então nós partimos direto para o capítulo 21 com a mãe de Jacó. E nós sabemos que ela estava muito aflita, né? Versículo 21, ela diz, né? Que orou ao Senhor, porque os filhos no seu ventre lutavam, diz, né? Então ela diz, por que eu vivo? Aí o Senhor responde, versículo 23. E ele disse: Duas nações há no teu ventre, dois povos, nações de ti, nascidos de ti, se dividirão, dois pontos. Um povo será mais forte que o outro,
e o mais velho servirá ao mais moço. Então, O mais novo. ao mais novo. Você vê, é impressionante, porque ela, a mãe de Jacó, recebeu uma revelação de algo que ia acontecer no futuro. Caramba. Então, a perspectiva dela em relação ao seu acontecimento mudou. E isso que o Senhor quer nos trazer. Esse é o princípio. Quando Deus fala conosco, como no caso falou com ela, nos precisa localizar na realidade espiritual que nós estamos vivendo, irmãos. Como mudou totalmente a vida dela a partir desse momento, né? Vamos dizer, né? A clareza do que ela está vendo, né? E nós vamos ver aqui que ela teve muita influência em relação a acontecimentos que iam acontecer depois, né? Mas por outro lado, também vamos ver outros princípios aqui à medida que nós vamos lendo, né? Porque aqui no capítulo 25 mostrou um princípio. Mas se nós partíssemos agora para o capítulo 27, olha que interessante, né? Direto, vamos lá. Aqui nós sabemos que aqui no capítulo 27, ela no versículo 5 do capítulo 25, é quando Isaac já estava no final de seus dias, já estava próximo a morrer, então ele tinha que repartir a bênção, né? Então, versículo 5: Rebeca estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú. Então, aqui nós precisamos ver que é importante, né, como que ela está atenta a essas coisas, esses acontecimentos, como que Deus permite essas coisas, né? E foi-se Saul ao campo para apanhar a caça e tracê-la. É, Aqui, capítulo 27, né, irmão? vinte e Capítulo sete, 27 irmão. agora. Sim, 27. Aqui Certo. é impressionante. Rebeca está ouvindo esse diálogo de Jacó, perdão, de Esaú e Isaque. Porque ele era o maior, então a bênção ia ser para ele, né? Mas que revelação que Rebeca tinha? Que o mais velho, que é Saul, serviria ao mais novo, que é Jacó. Então, o que que ela disse no seu conceito natural? Vamos dizer assim, o princípio da barganha, né? Querer intervir, porque nós estamos falando disso, irmão Carlos, que nós precisamos aprender a esperar no tempo do Senhor as coisas e da É. maneira de Deus. Mas aqui é interessante. A reação dela mostra como que nós reagimos segundo os valores do primeiro homem. O desespero, né, de querer nós nos apressurarmos com algo que ainda não é o tempo do Senhor. Mas olha que interessante isso aqui. Nós, vamos ler. Não sei se o irmão Mauri quer ler aqui, versículo 5 na diante. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, Sim. seu filho. E foi Esaú ao campo apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas Sim. palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e trazem 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la a teu pai para que coma e abençoe antes que morra. Ah, Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dá, dá-se ao caso meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não benção. É, respondeu-lhe a mãe. Ó, não dá nem para falar, né, irmão? Se a gente vê. Ou será que é verdade, né? Como se diz, olha a história, né? Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu isso. filho. Atende somente o que eu digo e vai trazermos. Até é importante, irmão, Sim. você, naquele versículo, quando Rebeca, ela tinha ouvido no sonho a promessa, né? Isso. Que haveria 2 nações, né? Então, para Isso. mim, ela estava focada nisso, né? Exatamente. Respondeu ele foi, tomou e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida com o pai que ele apreciava. Depois tomou Rebeca, a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho,
roupa que tinha consigo em casa e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com pele dos cabritos, cobriu-se as mãos e a lisura dos Isso. pescoços. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pai havia preparado. Sei. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai, respondeu. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai. Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que ordenava. Levanta-se, pois, assenta-se e come a minha caça para que abençoes. Nós estamos ressaltando a, vamos dizer assim, a ousadia da Rebeca aqui, né? Olha como que é Sim, interessante, irmãos, porque, por um lado, trouxe revelação de Deus para ela sobre os acontecimentos futuros. Ela sim, sabia que Esaú não poderia ser abençoado. Mas aqui nós vemos a atitude de ela, vamos dizer, assim, não esperar o momento de Deus, o tempo de Deus. Eu sim, pergunto para vocês, se realmente ela esperasse no que ela recebeu naquele sonho, naquela resposta de Deus sobre essas duas nações, e que o maior serviria ao menor, se ela confiasse e esperasse no Senhor, não precisava ser fazer toda aquela barganha que ela fez, irmão. verdade, irmão. É, porque vamos um pouquinho mais longe, né? Lembra o próprio Jacó que fez com os dois filhos de José? Depois, lá no final, ele tinha dois Sim, filhos, né? tinha dois filhos. Efraim e Manassés. O primogênito era Manassés. Mas quando foi abençoar, ele invertiu a ordem, né? Ele abençoou o quem? O menor. Então você vê como que Deus não podia fazer isso com Isaac também? Deus chamar os dois filhos ali. Estamos trazendo figura só, não aconteceu, mas Sim, poderia Deus fazer isso. Mas aqui você vê o atropelamento de Rebeca, irmãos. Ou não? sim, Tudo é uma sim, barganha, tudo é mentira, tem que fazer para enganar aí, entendeu? Isso quer dizer, sim. o que aconteceu também com Abraão, lembra quando Deus prometeu que de sua descendência multiplicaria a sua descendência, e ele não tinha filho, ele via que não tinha filho, né? Aí ele vendo que já estava ficando velho, aceitou o conselho da Sara e gerou Ismael, a filha da escrava, que não era a vontade de Deus, tá vendo? Isso nos traz também a mesma figura. Por isso que o princípio espiritual, que quando É o Deus mesmo. promete, O Deus fala princípio é o alguma mesmo, coisa, né, irmão? O princípio espiritual é o mesmo, mesmo na situação que se relacionou com Abraão, sim, que acabou não esperando, e isso, mesmo o princípio aí, vamos colocar, o princípio nesse momento, Rebeca tentando arrumar a situação do filho, exatamente. mudar a primogenitura para Jacó, Basta engano, né, irmão? é, Vamos dizer assim. Eu sempre pensei, puxa, Deus permitiu, né? Deus permitiu, mas não era sua vontade. Deus também permitiu Abraão gerar Ismael, mas não era a vontade de Deus, né? Não era a maneira dele. Então, por isso que esse princípio que quando Deus fala no teu coração, espera o tempo dele, né? Isso que está mostrando para nós. Se Deus falou com a Rebeca que o maior serviria ao menor, qual o problema? Né? Deus ia dar o jeito se ele prometeu, não é? Mas ela, irmão, é, muito bom, mas e aí foi bom também a gente colocar, sim, encaixa muito bem a palavra, o princípio da semeadura e da colheita. isso, irmão, Deus cumpriu o plano dele, isso, cumpriu o plano que ele, das duas nações, sim, mas esse, a lei da semeadura, que não foi no momento correto, nessa situação de Rebeca e nem na sim. situação de Abraão, custou quanto tempo? Isso, custou Custou, no 31 caso, anos, acho que 21 anos, né? 21 anos, Sete, isso. sete, sete, seis, acho que é sete, acho que é 20 ou 21 agora não, né? Então custou um tempo muito grande. Por quê? Os princípios de Deus são Amém. imutáveis. E a misericórdia de Deus é infinita. Ele podia falar: não, vocês desobedeceram aqui e Amém. acabou. Não, o Senhor falou: não, vocês optaram para essa lei da semeadura, a colheita vai ser lá para frente, mas vocês vão pagar um preço. E ele pagou um preço. Os primeiros 7 anos de Jacó, os 7 e os 14 anos, É. ele trabalhou, ele entrou com a mão na frente e saiu com a mão atrás, sem nada. Não é verdade, irmão?
Verdade, E- irmão. então, peraí. Por quê? É a mesma coisa que Abraão. Ele foi lá e falou: eu preciso tomar um filho. E É. acabou concebendo com a concubina. Ah, pelo esforço, produziu um filho. E isso você sabe que custou um tempo grande, custou duas gerações, né, irmão? Duas, E duas, muito bom. dois povos, né? Foi Muito muito bom. bom, né? Isso aí que o irmão falou, eu acho que é muito importante, porque aqui, quando você vem no versículo 41, 42, aqui olha como que depois que acontece tudo que aconteceu, né? Que Isaac terminou abençoando Jacó, né? E aí, quando o irmão fica sabendo, já não tinha mais bênção, né? E agora, o que, que ele disse no 41 depois disso? Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com Sim, que seu pai tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então, depois disso, matarei a Jacó, meu irmão. Olha só. E aí, você vê? agora a Rebeca de novo. Olha, olha, olha a ousadia, irmãos. E como que vem se complicando a coisa, né? Porque vamos dizer, Sim, aquela boa intenção da mãe, como que vem atrapalhando dizer, né? É claro que Deus vai aproveitar tudo. Nunca tem isso com Deus, né? Deus aproveita tudo. Apesar de que não era a maneira de Deus, né? Deus vai aproveitar. Mas olha, 41, 42 agora. Chegou aos ouvidos da Rebeca estas palavras de Saul, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó. Olha como que é. Seu filho mais moço. E lhe diz: eis que Saul tem teu irmão, se consola a teu respeito e resolve te matar. Olha só. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Ará. Fica, olha, com ele alguns dias, até que até que passe o furor de teu irmão e cesse sua rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste, então providenciarei. Quem que ia providenciar? Ela. ela, a Rebeca. Providenciarei e te farei regressar de lá para cá, ou seja, de volta, né? Porque hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? Quer dizer, ela vai dar um jeitinho. Vai Sim. lá, fica lá que eu vou fazer com que você volte nos uns dias. Quantos dias demorou, irmão? Demorou. Irmão, 20 anos. eu estava vendo. Ela, 20 ou 21 anos, né? É, Acho que foi 21. 7, 7, 21 anos, né? É isso. Você vê como que é, né? Como que é que fica na evidência que aquele arraçoamento dela não era de Deus. A Não maneira, era de né? Deus. Não era o tempo e não era a maneira. Deus ia resolver isso, porque Deus que prometeu, né? Sim, E o mesmo Jacó, né? Lembra que porque ele era alguém que cuidava da casa, cozinhava bem, né? E ele amava sim. a primogenitura, amava, mas ele vendeu, ou seja, vendeu, comprou, ele comprou a primogenitura e Esaú, que era profão, ele não se importou e vendeu. Mas por isso que ele vai ser o primogênito? Não, não era por isso, é porque Deus falou. Viu, irmão? Deus que falou. É, Mas o que que acontece? A pessoa quer dar um jeito, irmão. É isso que fica muito evidente aqui entre Jacó e a Rebeca. Olha só a ousadia da Rebeca e tudo que envolveu isso, porque depois que ele foi embora, Rebeca nunca mais viu seu filho, né? Não dentro da tem palavra mais. não tem. Ela É, acabou não vendo mais seu filho, hein? que coisa, né, irmão? Você vê como que é? Querer dar um jeito, querer ajudar Deus. É impressionante isso aqui. Impressionante, viu? Irmão, nós não podemos colocar nossa mão naquilo que Deus vai fazer. Isso também é outro princípio. Não vamos querer ajudar Deus a fazer o que ele vai fazer. Ele que vai fazer. Então, são tantos princípios na Bíblia, irmãos. Mas aqui na experiência de Jacó, Esaú, Isaac e Rebeca, quantos princípios que o Senhor nos mostrou? E negativos aqui, né? Vamos dizer, por causa das coisas negativas que aconteceram, fica na evidência que nós precisamos aprender a confiar no que Deus fala. É Verdade. maravilhoso isso aqui, né? Muito bom. Muito bom, né? Não, eu fiquei muito impressionado com essa palavra, porque a gente lendo esse arranjo,
Eu falei, qual que é o pano de fundo que existe aí? O pano de fundo é bem claro. Primeira coisa, os planos de Deus são imutáveis. Isso eu Amém. fiquei muito impressionado. Então, pensa bem, os planos de Deus é imutável. Mas Deus não interferiu na lei da semeadura e da colheita ali naquele momento. Ele Não, poderia inverter aquele arranjo. Irmãos, poderia. Poderia. aquele período que Jacó ficou foi um tratamento. E outro detalhe muito importante ali, que esse período que ele, vamos falar, que ele fica num deserto servindo Labão, vamos falar num deserto servindo a Labão, ele ainda não se curvou para o Senhor, Que para coisa, né? Betel, que é figura. Ele não se curvou. Ele ainda. Você está entendendo que é um período que. E aí, na hora que ele termina esse período, ainda ele quer barganhar com Deus, Que no barganha. sentido de: se o Senhor me abençoar, eu prometo que daí. Aí eu, ó, Muito bem se isso aí. você me, se você me abençoar, aí eu prometo que eu vou dar o dízimo disso. Aí eu vou crer que o Senhor é meu Deus. É, Irmão, isso é muito profundo. É muito profundo. É muito profundo, mas por outro lado, mostra o que que é a carne. A carne mostra isso, irmão. verdade, É irmão. aquilo que você Muito, falou. muito bom. Ó, se a gente fosse falar, fala, mas isso não se fala desse jeito com Deus. Não é assim? Né? Vamos Sim, falar? sim. Poderia a gente falar, pô, Vitor, você não devia falar assim com Deus. Aham. Então, aquela expressão mostrou aquele período, vamos, entre aspas, de deserto, que ele passou por serviu para Labão por causa da primeira filha, depois para a segunda, e aí naquele período ele poderia estar tratado, ele não estava tratado. Verdade. Mas, irmão, você não pode esquecer que ele é Jacó. Jacó, Ele tem essa usurpador, né? característica. Então, É, ele, é, não, ele, ele verdade. tem esse tipo de, Perfil. de, de perfil, de tratar. Então, ele faz isso aí, é a natureza dele, né? É Claro que isso. É a depois foi natureza. transformado, né? É. Entendi. Ele foi Mas isso chamado que nós de estamos Jacó. falando, irmão Carlos, que é o pano de fundo que a gente está querendo tirar, é o seguinte, foi o que nós estávamos vendo na mensagem. Primeiro, porque se você analisar bem, Deus tinha um propósito. O Tinha. propósito é que teria duas nações, né? Sim. Então é o seguinte, Deus não desviou do propósito dele, mas a circunstância da carne de Jacó, com tudo isso que nós estamos comentando, mostrou que nesse momento estava a paciência de Deus tratando com essa situação de Jacó como usurpador, Muito bom mas isso o aí. que que acontecia? Ele, por outro lado, ele queria a bênção da primogenitura, Sim. né? Então, por mesmos caminhos errados, ele tinha esse foco. E Deus teve todo esse período, dentro dessa situação que nós lemos aí de Rebeca, teve toda a paciência para guardar. Mas assim, é o que a Rebeca falou: por alguns dias você vai ficar lá. Esses uns dias virou 21 anos, É verdade. né? Então eu vi muito aqui, o que me tirou de primeira conceito para mim, irmão Carlos, foi assim: os planos de Deus são imutáveis e nós muitas vezes queremos atravessar, Isso. fazer com as nossas Atravessar. mãos. A gente, isso todos nós temos experiência, o Vitor, Todos. você, eu também tenho. Não, eu vou dar um jeito, Vitor. Aquele irmão, eu vou lá, vou dar um jeito e vou resolver. E muitas vezes a gente acaba se enrolando numa situação que Verdade. nós não consultamos o Senhor, nós não oramos com esse irmão, não se colocamos de joelho para falar, Senhor, qual a tua. A gente quer ir lá resolver com a nossa própria força, né? Sim. Então, isso daí eu tirei um proveito muito grande sobre isso Amém. também, tá? Muito bom. Maravilha, maravilha. Vamos continuando. E você sabe que é interessante a direção que Deus queria, né? Vamos dizer, por Sim, um lado, todos são sombras e figuras, e é para nosso ensino, toda a escritura. Mas Deus quer dar uma direção, um percorrer na tua vida. Mas por causa dos arranjos que nós mesmos fazemos, às vezes você percorre uma volta muito grande para voltar onde Deus queria te mandar, né? Vamos dizer, onde Deus queria você, né? Então você vê como que é aquela ânsia ou aquele desejo de solucionar as coisas nos faz mover o percurso daquilo que Deus quer fazer, irmãos. Conosco. Às vezes nossas verdade. decisões, e isso como é que é importante, irmão, as nossas decisões. Porque me chamou a atenção o medo de Jacó.
Embora ele era, vamos dizer, ele era usurpador, enganador, ele fazia barganha, ele tinha medo que o pai o amaldiçoasse. Porque falou para a mãe: Não, mãe, eu não vou Sim, fazer isso, porque a mãe inventou um negócio de colocar uma pele de camelo aqui no braço para imitar o braço de Esaú, de né, irmão? Esaú. Aí ele falou: Não, mãe, isso aí não. Aí e se meu pai me amaldiçoar por causa disso? Olha o medo dele. Mas a mãe falou assim: tomou a frente, falou assim: Não, se você é amaldiçoado, essa maldição vem para mim. Olha só, irmãos. Tá vendo? Que Sim, impressionante. sim. Muito. Então, por um lado, nós vemos um Jacó sumiço à mãe, né? A mãe falou assim: Eu te ordeno, vai, faz isso, né? Vamos dizer assim, por um lado, nossa vida espiritual também, irmão, nós sempre estamos assim. Quando alguém fala para nós, faz isso, vai aqui, traz aqui, leva lá, né? Não, nós precisamos ter uma vida com Deus. Deus tem que escrever Sim, no seu coração aquilo que é sua vontade. Um princípio espiritual não é ir na conversa dos outros. É aquilo que Deus confirma no seu coração. Pode vir por outra pessoa, mas Deus tem que confirmar no coração. Isso sim, aqui que produz paz, né, irmãos? Se não fica perturbado, né? Às vezes as verdade, pessoas irmão. vêm com entusiasmo e você entra no entusiasmo e depois passou tudo isso, você bota um arrependimento no teu coração e fala assim: por que que eu fiz isso? Tá vendo? Verdade, irmão. Então, são coisas que o Senhor nos ensina como princípios de todo esse cenário, irmãos. Por exemplo, esperar, confiar, né? Da maneira de Deus, no tempo de Deus. E, irmãos, o mais importante, esperar, né? Você vê, irmãos, quão apressurado nós somos para responder, né? Às vezes, sim. Verdade, irmão. Lembra Pedro? Perguntaram para É Pedro: verdade. o Senhor paga imposto? O que que Pedro falou? Consultou para o Senhor? Não. Falou: se paga. Pedro, Pedro. Aí o É Senhor pegou verdade. Pedro e falou assim: Ah, tá bom, paga então, vai lá pescar. Vai pegar lá, starter lá na boca do peixe. Olha, você vê como que é, irmãos. E eu imagino sempre aquele cenário, né? Todos os irmãos, todos os discípulos comendo com o Senhor Jesus, lá um churrasco e ele pescando lá sem nada pegar, né? Deixa eu ver. E reflexão, né, irmão? A É, reflexão. por que que eu falei, né? Uhum. Você vê a ênfase que teve na questão da Rebeca Sim, ter ouvido a promessa. E sim, parecer que na velhice do pai, né, do marido, né, sim, ele não tinha, primeiro não tinha mais uma visão clara. De fato, não tinha visão clara, né? Porque enganou, ele conseguiu enganar ele, né? E tinha algumas outras coisas mais por causa da velhice que talvez ele não iria mais pensar para sensível àquilo que Deus falou, porque ele preferia o filho, o outro filho. Por que que ele preferia? Provavelmente porque ele fazia comidas muito boas, mas ali tinha uma questão do princípio que Deus deu, mas ele não olhou essa questão. Ele ia abençoar o filho. Quem olhou para o princípio de quem ia servir a quem, de como o maior ia servir ao menor, era a Rebeca. Você sim, não vê Sim, o Abraão, o marido Hansei, mas a Rebeca, sim, ela teve a sensibilidade de falar disso, de fazer esse trabalho todo. Parece ser uma barganha, ou seja, ele de fato é, mas parece também que está dentro do que Deus queria. Vamos dizer, a permissão. Mas eu não acho tanto a permissão. Eu observo mais que é uma questão de que ela tinha uma sensibilidade espiritual com relação ao que Deus falou. Acho mais nesse sentido. Não estou querendo contradizer, mas meu não, sentimento, assim, a minha percepção assim. Por isso que ela fez tudo, porque de fato ele já ia abençoar. isso. Ele já ia falecer. Ele já ia abençoar o filho por causa da preferência que tinha por ele. Agora, Deus, claro que não permitiu. E a Sim, Rebeca sim teve essa percepção. Por isso que ele fez todo esse trabalho. Eu acho assim. Desculpa sim. dizer, tá? E é interessante, não muito boa a observação, mas você sabe que me lembrei, você falando, Carlos, da experiência de Jacó com seus filhos, né? Você sabe quem que era o primogênito de Jacó, né? Lembra?
Lembra, Carlos, qual que era o primogênito de Jacó? Não era Rubem? Era Sim. Rubem? Ele É? merecia a primogenitura ou não? Era quem tinha, mas não era. Ele não se colocou Mas se no. Ele você perdeu, né? colocasse primogenitura, em qual dos filhos de Jacó que você colocaria? Fala com sinceridade, a primogenitura. Judá. Você colocaria em José, né? José, não é? José. Então, você vê, não significava nada, irmão, a primogenitura diante do que Deus fazia. Isso que é o Não, não, claro sentido. que não. Esse que é o sentido Claro. verdadeiro. Eles davam valor àquilo e não o que Deus falava, entende, irmão? Porque eu acho que, por um lado, tem razão, primogenitura, tem um significado, uma aplicação espiritual, tudo mais. Mas na experiência de José não tem nada de primogenitura, mas olha como Deus fez com José, irmão. E não tinha nada a ver com primogenitura, ou seja, quando Deus obra, quando Deus faz, vai além daquilo lá, né? E isso que fica muito marcante. Por um lado, vamos dizer, nós vemos como ele amava de primogenitura, o Jacó, né? E amar e aquela intenção boa, né? Mas a maneira, irmãos, fica muito evidente que não era de Deus. É isso que eu estou mostrando para vocês. Não era de Deus. Deus não precisa, irmão, fazer toda aquela barganha. É isso que eu estou falando. Se ele esperasse no Senhor, e isso é para nós. Quantas coisas nós damos de jeitinho, irmãos? Porque nós É verdade. apressuramos, né? Tomamos decisões erradas. E logicamente, lá na frente, Deus acomoda as coisas, porque Deus tem paciência, Deus é amoroso, Deus é longânimo. Então, Deus também dá um jeito, né? Permite, dribla as coisas. Mas muitas vezes nossas próprias decisões atrapalham o que Deus quer fazer. Isso que eu vejo na minha vida. Não falo dos irmãos. Mas é um princípio muito interessante nós colocarmos essa situação de Jacó, ali de Rebeca, né? Como um apressurar, como algo que eles estão tentando ajudar a Deus. Deus não precisa, Deus ia abençoar Jacó, irmãos. Jacó mesmo aqui, quando você vai no 28, olha que interessante isso aqui, olha, vem aqui no 28, por favor, Gênesis 28, né? E você lembra do sonho de Jacó, né? Aqui partiu Jacó, aqui versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Lembra disso? Pois já era do sol posto. E tomou uma pedra do lugar e fez-la do seu travesseiro. E se deitou ali no mesmo para dormir. Olha que interessante, sonhou. Dois pontos. O que, que ele sonhou? E eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha o versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. E quem é que lhe disse num sonho a Jacó? Deus. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. É o mesmo que Deus falou para Abraão, não é? Tua descendência será como o pão da terra, como o pó da terra, estender-te-ás por o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, será abençoada todas as famílias da terra. Até aí, é o mesmo que Deus fala com Abraão. Mas o 15 agora. Sim. Eis que eu estou contigo. Não disse eu estarei com o povo ou com tua descendência. Não. Agora é pessoal, na tua circunstância, Deus está dizendo: eu estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir, olha, até cumprir eu aquilo que te lhe é referido. Ó, muito pessoal, né, irmãos? Despertou Jacó do seu sonho e disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Até aí tudo bem, né? Olha o 17. E temendo disse: que temível este lugar! É a casa de Deus e porta do céu. Tudo bem até aí, né?
Tendo-se levantado, versículo 18, tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e ergueu uma coluna sobre cujo topo ele tornou azeite. E o lugar, a cidade que outrora se chama Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, olha essa que é impressionante, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que me empreendo, e me der o pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Olha, eu pergunto, irmão Carlos, precisava Jacó dizer isso em base ao que Deus já tinha falado no sonho com ele? Você Não vê, precisava. ele não precisava, porque isso mostra a desconfiança da pessoa, está colocando condição a Deus. Barganha, chama isso. Muitas pessoas dizem assim: eu vou dar o dízimo, eu vou dar isso para Deus, mas Deus tem que me dar aquilo. Entende? Jacó fez isso. Deus já tinha falado com ele no sonho. Versículo 15. O que que falou? Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra. Deus já falou. Sim. Por que que ele fala isso aqui? Porque ele não confia totalmente em Deus, irmão. Olha, Vitor, só mas só depois. Pode falar, Carlos. uhum. Pode falar. Mas isso é uma fase da experiência dele, a nossa também, porque Sim. depois vai ter uma mudança de nome, onde ele vai ser totalmente diferente. Vamos dizer Sim. assim, chegou ao ápice de inclusive, quando ele teve os 12 filhos, de abençoar a cada um deles. Então, na primeira experiência, ele precisava fazer essas coisas. E é uma figura para nós também, que Sim. nós, em parte, somos iguais a ele, até pior às vezes, né? Não, é isso, Carlos, que nós É estamos isso mesmo. falando. Isso Nós mesmo. estamos falando nesse período que nós É. estamos comentando, Sim. ainda não entramos no período em que Jacó já era realmente, já estava andando genuinamente com o Senhor. Isso. Nós estamos comentando um período que é essa história de Rebeca. Rebeca recebeu a revelação porque ela era estéril. Foi abençoada por Israel, Por Deus. por Isaac, né? Vamos falar, É. Isaac, e ela tinha o temor pelo Senhor que teria naquele gêmeos teria duas nações. Mas o que nós estamos comentando é bem isso. Dentro dessa situação do pano de fundo, o que aconteceu com Rebeca, a maneira com que ela confiou naquela revelação, mas ela usou seus métodos. Isso. Seus métodos, essa Então, palavra. esses seus métodos custaram todo esse tempo. E Isso. também, nesse momento, o que nós estamos falando? Jacó tipifica a própria carne, que nesse período está sendo tratado Hum. como uma troca, como usurpador, não é Sim. usurpador, não é Como usurpador, a negociador, né? palavra é negociador, como É. Um negociador. comerciante, Ainda não comerciante. entramos na fase que vai ser a segunda fase de Jacó. Sim. E outra coisa, e depois dessa segunda fase, olha o que o Senhor permite. É. Permite um deserto no Isso. sentimento. Você pensa bem, você tem uma filha e de repente essa filha sumiu. E você não sabe se ela morreu ou não, e ali não ficou 6 meses, ficou um grande período. Então, eu acredito o seguinte: a maneira com que Deus foi tratando as Sim. fases Isso, de irmão. Jacó. Então, o que Muito nós bom. estamos comentando é que esse pano de fundo que nós estamos compartilhando foi o que nós estávamos ouvindo na reunião ontem, a respeito disso. Esse período tipifica muitas vezes a nossa carne, Sim, nós irmão. querendo fazer do nosso jeito, ou buscar da nossa maneira, ou fazer. E é essa similaridade Similaridade. similaridade que acontece conosco. Foi esse Sim. pano que nós somos. Nós vamos entrar no período que eu acho que nós não vamos falar nisso Não, nessa não vai reunião, conseguir. que é só o pano de fundo o seguinte: Sim. é, os desígnios de Deus têm promessa, Sim. mas ele parte também do pressuposto das leis da semeadura e da colheita. Sim. Então, é aquilo que nós falamos, igual você comentou a respeito de Rebeca. Ela tinha a promessa no coração, mas ela foi tentando, ela falou, eu tenho que dar um jeito. Eu estou confiando que a bênção é para Jacó. Então eu vou fazer qualquer maneira. Isso. E é isso que nós estamos comentando, meu Isso. irmão. Só para o pano de fundo não foi numa questão de julgar Jacó, é Não. mostrar que esse período
tipifica situações similares na nossa vida. Sim. Muitas vezes você fica um deserto no casamento, ou no relacionamento, ou com um irmão com um problema, aquela janela que se distancia de um irmão. Você fala, mas por quê que o irmão não quer conversar comigo? Então, essas coisas sempre têm um princípio também da lei da semeadura e da colheita e o Isso tempo de não ter ouvido a voz do Senhor. Foi também. esse ponto que eu puxei, sabe, irmão? E você sabe que é muito boa essa linha, porque nos leva sempre a considerar, né? Nós estamos só colocando os fatos e pelo Espírito o Senhor está nos mostrando, né? Faz como um espelho, né? A gente sente isso aí. E é interessante porque aqui, quando ele coloca aquela pedra como, como seu travesseiro e vai sonhar aquilo, o Senhor Jesus traz isso. Então, por isso que esses princípios aqui, aquela exclamação dele, né? Vamos dizer, caça de Deus, porta do céu, né? Quando ele acorda e fala isso. De onde que ele tira aquela expressão caça do céu e porta do céu? Agora, o próprio Senhor vai revelar. Ele não entendia, mas ele falou. Esse aqui é um lugar temível, é a casa de Deus e porta do céu. Mas o que o Senhor Jesus fala em João 1,51? Lembra? Aí que lindo, irmão. Esse aqui, porque nós estamos falando de princípios espirituais, né? E que nós precisamos ver dentro da perspectiva espiritual e não somente dentro dos valores do primeiro homem. Porque, vamos dizer, ele estava ali com uma experiência sobrenatural daquele sonho, daquela escada, mas ele não entendia aquilo, né, irmãos? Nem imaginava o que significava. E quantos judeus na história leram aquela passagem? Porque lembra que na sinagoga pegavam os pergaminhos e liam, né? E quantas pessoas liam o que aconteceu com Jacó? Mas quem entendia isso? Para quem nasceu luz ou revelação de que significava isso? Somente na plenitude do tempo, com a pessoa de Cristo, é que nós tivemos a Amém. revelação do que significou aquela escada que unia o céu com a terra, né? E os anjos subiam e desciam. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 51. É onde que o próprio Senhor Jesus Cristo ele usa a mesma palavra, Sim, os princípios de revelação e promessa, né, irmão? exatamente. Aquela escada tipifica a própria união, né, com Isso, Deus com o homem, né? Aí através exatamente. de Cristo Jesus. Irmão, você vê como que nós somos terrenos, porque, vamos dizer, quando nós analisamos as coisas do ponto de vista humano e terreno, não alcançamos as coisas celestiais. Por isso que É nós verdade. precisamos da escada, né? Nós precisamos da escada. O que Precisamos que da é essa escada. escada, irmão? Não é Olha rico? lá. Olha aqui. Em ver- E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Muito, muito rico, muito rico. Você vê, Marcelo, que lindo isso aqui, porque nos traz uma realidade espiritual que nós precisamos no seu diário viver, irmãos. E nós falamos outro dia na reunião que nós precisamos ter percepção das coisas que nós vivemos, trazendo aplicações espirituais, ou ver do ponto de vista espiritual. E quanto prejuízo nós temos quando analisamos as coisas que acontecem conosco e os irmãos e a família do ponto de vista terreno. Não conseguimos ver Deus na coisa. Às vezes tem pessoas que não veem Deus, veem o diabo. É, Mas quando nós estamos, vamos dizer, ligados àquela escada, né, irmãos? Nós tracemos as coisas do céu, as coisas celestiais, da realidade espiritual para aquilo que nós estamos vivendo, irmãos. E a escada não é somente que desce do céu, né? Ela sobe também. Quer dizer, você tem uma realidade espiritual na circunstância que você vive para com Deus. Porque, irmãos, quando nós vivemos circunstâncias, nós podemos orar, falar com o Senhor, levamos as circunstâncias que nós estamos vivendo para aquilo que é real, celestial. Então, tem verdade. um descer e um subir. Na pessoa de Cristo, nós temos a realidade espiritual das coisas, irmão.
Irmão, por isso que é lindo, né? Você vai ver a experiência de Jacó, né? Tão negativo, né? O travesseiro, irmão. Quem que vai colocar travesseiro numa pedra, irmão? Olha a situação que Jacó chegou, né? Eu não sei como que era a caça dele, nem a cama dele lá quando tava com sua família, né? Mas não era uma pedra, não, irmão. Mas ali ele estava sozinho, não tinha ninguém, lugar frio, escuro, e fez de sua travesseira uma pedra. Olha a situação dele, irmão. Mas ali, Deus, irmãos, por isso que é maravilhoso nosso Senhor. Porque nós podemos estar na pior situação em nossa vida, mas Deus dá um jeito para nos trazer a realidade espiritual. Que isso termina aquilo que você está vivendo momentânea, circunstancialmente, passa a ser nada, irmãos. Paulo usa uma expressão, 1 Coríntios 7. Olha que lindo aqui. E isso aqui é bom ler, irmãos. Olha que diz: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. E o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também, olha só que impressionante, irmãos, os que choram como se não chorassem. Olha que impressionante a expressão, irmão. E os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. E os que utilizam desse mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero, 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas olha que aplicação espiritual para alguém que está unido àquela escada, irmãos. Conectado. Nós somos terreno, porque estamos vivendo na terra, mas estamos conectados com essa realidade espiritual que é celestial. Porque, irmãos, se nós somos terrenos, aplicamos toda a nossa vida à prosperidade. É como dizer assim: Deus é para me abençoar aqui embaixo. É assim, irmão? Não é assim. Por isso que a expressão aqui, ele traz a realidade de alguém que está conectado com o mundo espiritual. Alguém que está olhando para aquelas coisas celestiais. Ele está alegre, mas, né, ele está chorando, mas é como se fosse que não chora. E assim, quando uma pessoa chora, é por alguma coisa celestial ou é por uma coisa daqui de baixo? É, Não é por uma coisa que te aflige aqui embaixo, uma situação, uma perda, alguma coisa, não é? Você está chorando por isso. Mas Paulo disse: olha a realidade espiritual agora, como se não chorasse. Ou seja, quando você está conectado a essa realidade espiritual, isso aqui não é nada, esse choro teu. É como se não chorasse. Viu, irmão? sim, Agora, olha como que continua aqui. E os que se alegram, como se não se alegrasse. Está vendo? Porque normalmente quando nos alegramos é por alguma coisa aqui abaixo. Você fez uma compra, fez um bom negócio, nasceu teu primeiro filho, comprou tua primeira casa, sei lá, muita coisa que te alegra, não é? Mas normalmente é a alegria daqui de baixo, não é? Mas quando você é conectado para essa realidade espiritual, das coisas de cima, das coisas celestiais, é como se não se alegrasse, irmão. Não é verdade? É assim? O que mais diz? verdade, né? Ó, e os que compram aí? No céu você vai comprar algo, irmão? Sempre aqui Não. embaixo. É aqui embaixo. É, E os que compram como se nada possuísse. Isso aqui, irmão, é tremendo. Porque, ô irmão, você não vai chorar por alguma coisa que é aqui de baixo. E também você não vai se alegrar por uma coisa de baixo, nem vai se alegrar porque você comprou alguma coisa. Você vê como que faz a conexão do mundo real das coisas desse mundo? O mundo real é celestial. É aquela escada que te conecta, que é Cristo, que te conecta com o mundo real e espiritual, que é celestial. Você está aqui na Terra, porque você não pode ser aquela pessoa que você tem que trabalhar, tem que comprar, você passa por circunstância, você chora, você se alegra, você utiliza das coisas do mundo. Ou não, utiliza. Mas, sim. mas, isso é, utiliza no mundo como se dela não usassem. Ou seja, irmãos, perder, ganhar ou ter.
Não adianta, irmãos. Nada trouxemos nesse mundo, E nada nada levar. levaremos. Tá vendo, irmãos? Por isso que é lindo, irmãos, nós compartilharmos da experiência de Jacó. Eu acho que Jacó retrata a nossa experiência, às vezes, quando nós nos desesperamos pela situação que nós estamos vivendo. Verdade, Expressa irmão. muito claramente alguém que foi arrebatado por si mesmo e está pagando as consequências de seus próprios atos. Vamos dizer, né? E aqui foi com a ajuda da mãe, né? Da mãe. A mãe contribuiu para a desgraça dele agora, né? Vamos Viu, dizer. irmão? É, E você sabe o que, que eu vejo de pano de fundo ainda? sim, Colocando nas nossas circunstâncias, assim, vamos lá atrás, tipo, vou expor alguma situação. Lá no passado, eu tocando os negócios lá no norte, sim. Mato Grosso, assim, e eu não conseguia enxergar o que o senhor queria mostrar hoje. Tá vendo? Entendeu? Quanto tempo que passou? Passou nada, nada? 20 anos o senhor trabalhando. Então, eu vejo assim, essa situação de Jacó é tão maravilhosa para gente, porque assim, eu até vejo, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, né? A função é a paciência e o momento que Deus é o Deus de promessa, irmão. É verdade. Porque se você analisar, nada mudou em Nada. questão de circunstância de Rebeca e de Jacó. Nada mudou. O Sim, Senhor permitiu circunstâncias, Ele permite coisas na nossa vida, e muitas vezes o caminho, o deserto é maior, a circunstância vai levar, porque muitas vezes nós estamos tão pequenos que nós não conseguimos enxergar dentro da provação, dentro da tribulação. E a verdade. gente quer dar um jeito e resolver do nosso jeito. Isso eu me expondo assim, quantas vezes a gente tentou resolver da nossa maneira. E olha que os caminhos de Deus são perfeitos. Sim. Então eu acredito que a gente tira um grande pano de fundo sobre. Tem vários pontos para tirar dessa história de Jacó. Se for para Vários. frente ainda, Sim. vai ter um período muito grande ainda. Mas o que eu vi, o que me tirou muito foi, primeiro, os planos de Deus são imutáveis. As circunstâncias nossa não mudam os planos de Deus, né? Então, eu vejo que a maneira com que a gente é tratado dentro das circunstâncias cai na lei da semeadura e da colheita, que muitas vezes nós desobedecemos pela nossa carne, pelos nossos princípios, algo que não era o que o Senhor falou, mas isso é uma verdade. A gente vai por um caminho, o Senhor falou, não, então tá bem, lá na frente você vai bater a cabeça, aí você vai voltar para cá. Então, eu vejo que assim, é a misericórdia. Eu falei, Senhor, dá um coração para nós, sensível, para É, você estar orando e ouvir a sua palavra. É isso verdade. daí que é um pano, é uma coisa. E vejo que Jacó é nós, irmão. Jacó essa primeira fase é nós nas nossas vidas, né? Mostrando a nossa Isso situação, né, irmão? da nossa situação. Então eu vejo assim, o que a gente tira muitas muito proveito. E é muito gostoso a gente entender o que se passa dentro do cenário, para a gente ver. E aí você vê, olha como que Deus é pessoa perfeita. Ele permitiu tudo isso, daí continua Jacó com os filhos, depois vem a situação de José e vai indo, mas o plano dele era perfeito em Betel, que a própria pessoa de Cristo Jesus, ele olhando lá para frente, irmão. Sim, Ele não mudou. Olha quantas coisas que o próprio Senhor teve paciência de resolver. Ele deixou, né, a situação, depois vem o próprio Jacó com a situação que, no fundo ali, isso. depois você vai ver uma situação muito difícil para Jacó. Sim. Que Jacó poderia ter uma preferência para um filho, mas os outros filhos causaram uma circunstância de mentira para o pai. Mas olha Sim. onde que o Senhor tinha um Onde que propósito para chegou? levar José, né? Viu? Então é muito rico, irmão. É muito rico. Ó, irmão, é aquela situação, até falando, a situação que eu tô com o meu primo lá em Sim. Londrina, e já para 9 meses, 10 meses, uma situação acamado, um traumatismo de crânio. Então, quando a gente está no meio da turbulência, da provação, a gente não consegue enxergar Não, o que Deus quer mostrar. Mas Deus já está verdade. olhando lá na frente algo que nós não estamos vendo. Exatamente. É bem isso mesmo. Aleluia. Aleluia, irmão. Você sabe que é bom trazer isso aí. Não sei se dá um pouquinho mais de tempo, mas eu queria trazer um aspecto interessante, né? Você vê como que é não distinguir. Por um lado, irmãos,
Nós estamos na nova aliança, nós recebemos o Espírito está nos assistindo, está nos ensinando. Inclusive, nós falamos nas reuniões anteriores sobre a função do Espírito, né? O propósito do Espírito está em nossa vida. E ele está nos conduzindo a toda a verdade. Mas ele, irmãos, ele não vai forçar ninguém em relação ao que Deus quer fazer. Porque o propósito dele é nos apresentar a pessoa de Cristo e o que ele falou. A decisão de você se unir a Cristo é tua, é nossa. Ele não vai fazer isso por nós. Ele nos apresenta pela verdade e você que escolhe. Acho que está caindo, né, do irmão. Quer falar alguma coisa, Carlos? Um minuto falou. Ah, sim. Tá bom. Pode falar, Não, Carlos, aí. eu só queria falar de Jacó um pouquinho, né? Sim, Tem a ver também com o Paulo, né? Eu queria falar aquilo que Romanos capítulo 9 versículo 11 ou 13, se você quiser ler. sim. Queria mencionar um pouquinho na questão de Paulo como apóstolo, né? A maneira que Sim. Deus escolheu ele, a maneira de que o Senhor elegeu ele, né? Selecionou, vamos dizer, ele, né? Você pode ler, fazendo favor, Romanos Pode? 9, 11 ou 13? Tá. Romanos 9, 11 ao 13. E Uhum. ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal para o propósito de Deus, enquanto a eleição prevalecesse não por obras, mas para aquele que se chama. Está entre parênteses aqui, isso, né? Para que o É, propósito de Deus, enquanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama, certo? Já é, foi, fora dito a ela, mas o velho será servo do mais moço. Como está escrito, amém a Jacó, porém me aborreci de Saul. Até aí? até aí, tá bom. Mas aí a gente tem que ver que o Jacó era um homem caído, de fato, né? Sim, Cheio de coisas naturais nele, né? Que até certo ponto poderia ser até corretos, porque, por exemplo, quando ele passa toda essa história que a gente vê na Bíblia, seria como se fosse uma biografia, mas uma figura, um tipo, uma sombra, vamos dizer sim, assim, da experiência cristã normal. Ou seja, ainda assim, aquela experiência que ele teve, que nós temos também, pode ser mais, pode ser menos, pode ser parecido, mas ela é uma experiência cristã também. Faz parte da nossa experiência até confiar plenamente em Deus. Então, quando é que ele deixa de ser ele mesmo, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, né? Onde ele teve que passar por várias situações onde ele teve que perder a confiança em si mesmo. Quando ele luta contra o próprio Deus, vamos dizer assim, né? Ele lutou, aí ele tocou ele na parte mais forte que ele tinha, e ele, de fato, foi marcado por Deus, né? Então, a partir desse momento, você vê uma mudança total na vida dele, um Jacó diferente, que de fato não é mais chamado Jacó. Vamos dizer assim, a transição de Jacó, o suplantador, para o nome Israel, que é o princípio de Deus, né? sim. Um é um suplantador. Tudo que ele fazia em tudo, até mesmo colocando as coisas espirituais, vamos dizer assim, ele tinha alguma coisa que ele tinha que tirar vantagem. Se você conhece, não sei se você conhece uma pessoa assim, eu conheço vários irmãos, né? Eu Que mesmo. ele tem que tirar vantagem em tudo, mas não é que ele vai te enganar, tipo, te roubar, mas ele tem que ter a vantagem. Ele tem que sair ganhando alguma coisa, né? Sim, Um Jacó era essa pessoa, né? Então, ele era um plantador, mas aí quando o Senhor mudou o nome dele, porque o nome da pessoa tem muito a ver com o que Deus vai fazer na vida deles. Principalmente o povo de Israel, ele, 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 eles olham muito a questão do significado dos nomes, né? Então, aí houve uma mudança total na vida de um homem natural que tenta servir a Deus, mesmo misturando as coisas espirituais com ele, com um homem totalmente diferente, um homem de Deus, que é chamado Israel. Ele sim podia fazer, expressar, vamos dizer assim, Deus na terra, né? Agora, o primeiro, você sabe, tudo é tirando vantagem, enganando os outros. Então, ele retrata muito a nossa experiência também. Por outro lado, Deus estava trabalhando nele, né?
E o ápice da vida espiritual dele foi quando ele foi totalmente mudado vamos dizer assim, a constituição dele mudou, porque claro que a gente entende no Novo Testamento como que aconteceu aí, mas assim, ele mudou totalmente, porque o pensamento dele mudou também, a atitude dele mudou totalmente. Em princípio não era assim. Ele foi na casa do tio, e de fato o tio enganou ele, ele era espertinho também o tio, né? Mas aí, quando ele queria casar com a mais nova, deu para ele mais velho, né? Sim, Aí teve que trabalhar mais 7 anos pela mais nova. Aí quando foi a vez dele também, ele começou a enganar o tio dele para poder pegar os animais, né? Aí, em todas as situações, ele tirava vantagem. Mesmo perdendo, ele tinha que tirar vantagem, né? Mas sim. depois você vê um Jacó totalmente diferente. Esse é o ponto que Deus quer levar a nós, né? Então, quer dizer, ainda a gente mistura coisas espirituais com as nossas próprias coisas. Mas o interessante de tudo isso aí, Vitor, eu vejo sim, ele, mesmo sendo ainda um homem natural, ele não perdeu de vista, ou seja, ele não perdeu a visão do que Deus queria dar para ele. No fundo, ele de fato amava Deus. Sim. Ele amava a vontade de Deus. Então, vamos dizer, qualquer pessoa que não tivesse visto isso, iria desistir. Mas ele não desistiu, ele Não, continuou. E continuou. nessa questão eu Amém. é Muito assim, as boa essa minhas aí. orações, não é, não é, Amém. não é fácil para mim a experiência que eu estou passando, né? Mas são várias coisas ao mesmo tempo, coisas que eu não consigo entender no momento. Mas assim, chegou um momento da minha vida, eu falei para o Senhor, eu quero que encaixe a minha vida com a tua própria vontade. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu não sei, não sei como fazer. Para onde eu vou, como eu vou encarar coisas, como que eu vou falar, como que eu vou orar, como que eu vou agir a partir desse momento agora, não sei também. Mas precisa que o Senhor coloque em ordem as coisas. Aí as coisas foram se ordenando, algumas coisas, outras pareciam desordenadas demais, não conseguia entender, tipo lá em Gênesis capítulo 1, né? Sim, É porque é assim que acontece, né? sim. Vai ordenando, mas o que eu queria era que a vontade de Deus em relação a todo o meu viver, pelo menos nesse sentido, nesse aspecto, fosse encaixar com a vontade de Deus, que Deus Verdade. queria. E por outro lado, eu queria que Deus, o Senhor, encabeçasse a minha vida. Amém. E às vezes eu me sentia muito perdido, mas por outro lado, Deus estava trabalhando, e até hoje Ele está trabalhando, Sim, e está colocando em ordem, separando as trevas com a luz que Ele traz, né? Talvez seja a luz do primeiro dia ainda, porque tem a luz mais forte, né? Mas Ele está separando as coisas. Então, eu acredito que o Jacó estava nesse processo também, como se fosse Gênesis capítulo 1, né? A luz do primeiro dia, a luz do quarto dia, né? Ou terceiro dia. Que dia que a outra luz apareceu? As ao quarto dia. estrelas, O quarto dia. quarto dia, né? O Sim. quarto dia era mais definido as coisas, poderia ser vendo de forma mais clara, né? Então, eu acho que o Jacó é essa experiência também. Tava difícil para ele, confuso, mesmo Vitor misturando com a vontade de Deus, porque de fato, talvez ele não entendia bem também as coisas. Mas eu vejo assim, Vitor, a mãe de Jacó era uma mãe que, mesmo que talvez tenha seus erros, mas ela tinha a percepção de que talvez ele estava ensinando o filho a amar a primogenitura. Se bem que a primogenitura era de Esaú, mas ela estava ensinando ele, ó, olha, filho, eu acho que deve ter sido a conversa assim. Quando você estava na minha barriga, né? Quando os dois estavam na minha barriga, eu perguntei para o Senhor, consultei. E ele falou para mim que o menor iria servir o maior. Seria o maior iria servir o menor, né? Então, ter sido por aí também. Então, ele deve ter sido uma pessoa, alguém que aprendeu da mãe para poder apreciar aquilo. Porque, mesmo que tenha sido a mãe induzindo as coisas, eu não sei se ele tinha a percepção clara, mas a função dela como mãe, deve ter influenciado muito como é que ele iria agir nesse momento. Porque ela falou assim, não, eu vou ser amaldiçoado, por você não se preocupe, não.
Só que quando o Esaú soube dessa história, ele teve que fugir. Fugir para onde? Alguém que estava dependendo da mãe, estava debaixo da saia da mãe, agora tinha Sim, que sair na rua. Tinha que ir no deserto ainda mais. Não é que ia sair na rua aí podendo estar em um lugar bom, não. É um lugar perigoso demais. E sim. foi ali que Deus falou com ele. E eu acho que a partir desse momento, realmente ele teve uma experiência com o Senhor de uma maneira muito mais profunda. Esse é o, vamos dizer assim, a confirmação que Deus deu para ele que Deus estava com ele. Amém. No fundo, Vitor, eu acho que se não tivesse acontecido isso aí, o Jacó não seria o Jacó que era. Não poderia mudar a vida dele de jeito nenhum. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Se a mãe não tivesse feito isso aí, e se o irmão dele não tivesse falado para ele, tipo, queria matar ele, né? Na verdade, queria matar ele, ele não iria sair da casa e ele não iria ter uma experiência profunda com Deus. Por isso é que mostrou para ele assim, aqui é a escada, anjos subindo e descendo. Então ele falou assim, não é outra coisa aqui que é casa de Deus e porta dos céus. Aí começou tudo. Você me entende, Vitor? Sim, Era sim, necessário tudo totalmente. isso aí. Era muito É, necessário isso aí. E era, vamos dizer assim, se a mãe errou, ele se fez de forma natural ou não, mas era necessário um Jacó ser totalmente mudado em todo o seu. A amém. constituição, você vê, a constituição de Jacó, vamos dizer assim, de morte para ressuscitar, porque precisava morrer aquilo. Tinha que morrer. Ele tinha que perder a esperança em si mesmo. Mas a ressurreição era outra história, outra experiência. Ele podia abençoar. No início era só vantagem para ele, agora ele podia dar para os outros uma benção, né? Não sei Você se sabe, dá para entender o que eu quis dizer. Não, muito, muito boa aplicação. Eu acho que também é válido, né, irmão Carlos? Que eu acho que tudo é válido na experiência nossa. Nada é desaproveitado por Deus. E o Sim. ponto impressionante que nós vemos em relação à história de Jacó, como Deus fez todas as coisas com a vida dele, é assim: nós aprendimos nesse tempo que a pessoa não muda. Nós não mudamos. O que nós aprendemos é a confiar em Deus. E o que Jacó aprendeu com tantas coisas que ele viveu, é a confiar no Senhor. Mas mesmo assim, no final de sua vida, quando ele perdeu José, né, vamos dizer assim, por que que Deus não revelou para Jacó que José não tinha morto, né? E como que ele reagiu diante das circunstâncias? Você vê que a pessoa ainda tem sua esperança nas coisas e nas pessoas, que no caso a esperança dele era de José, né? Mas você vê como que é. Deus vai tratando na vida dele, mas vai mostrando também como que é o coração do homem, né? Aí quando você vai ver o desdobramento de tudo que aconteceu, toda a experiência que Jacó teve com seus filhos, e vamos dizer assim, a tristeza de tantos filhos que eles teve que não queriam nada com Deus, vamos dizer, né? Porque essa era a realidade. O único que você via mais ou menos o perfil era José. E ainda Deus vem e tira José, né? Você vê como que fica o coração dele quebrantado. Então, todo o desdobramento da vida que ele teve é para nós um exemplo. Ele está trazendo para nosso ensino. Deus não tinha como revelar para Jacó que José estava vivo. Porque se revelasse para José que José estava vivo, quem vai fazer Jacó, irmão Amaury? Ele iria lá pessoalmente tentar resolver, né? Ia intervir no que Deus queria fazer, irmãos. Intervir, ia Exatamente. intervir nos propósitos que Deus poderia estar naquele momento em que ia ser tratado, estava sendo tratado toda a peste no Egito, né? Todo aquele momento, né? Exatamente. Então, ele ia intervir, né? Ele ia intervir Isso. no propósito de Deus. E para Eu nós é entendo, assim. eu entendo perfeitamente o ponto de vista do Carlos, que ele Sim, trouxe aí, e entendo o perfil do que a gente fala. E o que o Carlos falou é muito interessante, muito porque interessante. sabe o que que acontece, irmão Carlos? É quando você está no deserto, você não enxerga que você está no deserto. A verdade é o seguinte: você está no meio da circunstância e provação, mas Deus está trabalhando, porque você não Tá. consegue enxergar aquilo que Deus está querendo mostrar. Sim, Por isso que eu concordo com o irmão que essas fases que teve de Jacó
tudo teve um propósito de Tudo tem. Deus, né? Entendeu? É a mesma coisa que a gente chegar lá para a situação. Você pensa bem, Abraão estava lá. Ó, você vai ter um filho. Então, peraí. Você, puxa vida, se bota de joelho orando, você espera, mas o que que aconteceu? Qual a natureza humana é da gente tentar fazer alguma coisa, fazer por Isso nós mesmo. mesmos. Eu tirei isso muito de lição. Eu vejo essas lições, as coisas que eu bati muita, ah, que eu tropecei muita coisa, foi coisas que eu saí querendo fazer as coisas por mim mesmo e achando que eu estava fazendo a vontade de Deus. Porque Verdade. muitas vezes a gente não consegue aguardar essa natureza, a maneira que tratou Jacó, e eu olho também no passado, as provações que nós passamos, é a maneira que também Deus está trabalhando no nosso coração. Senão a gente estaria pronto, né? Depois É. dessa reunião, a partir de amanhã, irmão Carlos, nós não temos problema nenhum de esperar. Nós estaria pronto e a gente não está pronto. Aí Deus usa uma circunstância, vamos falar. Olha lá a situação. A Aninha veio lá de lá, veio para cá com a sua filha. Então um arranja, a mãe faleceu. E como que você vai enxergar todas essas coisas? Sim. Então eu Isso. vejo o lance que é o seguinte: Deus nos nossos caminhos, irmão. Amém. Porque na hora Amém. que nós estamos nesses desertos, que cada um esteja passando, você passando, eu passando, e outro, o Vitor passando, em circunstâncias diferentes, mas Deus está trabalhando. Qual a Verdade. importância que eu tiro disso? Confiar no Senhor. Amém. Não se estribar no meu próprio O próprio entendimento. Falei, entendimento. Senhor, aquilo que eu não estou enxergando, o Senhor me ajuda a enxergar. Amém. Glória a Tira Deus. as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar. Amém. Que essa experiência que teve lá, teve todo o teu propósito, mas puxa Sim. vida, é, é, esse propósito de tratamento, esse deserto de Jacó, puxa vida, eu fico pensando, a pessoa está lá 20 e poucos anos servindo Labão e passando toda a circunstância. Você pensa o que, que não passa na cabeça da pessoa? Não, não Verdade. estamos falando de uma semana, nós estamos falando de um período da vida. Assim como se você analisar Moisés, 40 anos no deserto, 40 anos. irmão. O Senhor tem três fases, 40, 40 e 40. Sim. Essa fase de 40, os primeiros 40 anos de Moisés, foi um quadro em que ele estava no meio do Egito, criado em todas as melhores circunstâncias, mas o Senhor, para ele levar o povo para fora do Egito, tinha que tratar segundo a Deus. Aí vem 40 anos de deserto, irmão. Verdade. E ainda fala uma palavra que ficou lá no fundo do deserto, onde o cara não tinha nenhuma maneira de entender o que estava passando. Então eu vejo, irmão, que é muito profundo. Eu acho Amém. que cada um pode tirar grandes lições nesse compartilhar de hoje. Sim. Esse ponto que o irmão Carlos falou, um ponto nós estávamos começando a reunião, que era muito baseado naquilo que nós estávamos buscando da comunhão que nós vimos daquela mensagem do irmão Sim. Romeu Bornelli. Mas assim, o que eu tirei de pano de fundo é assim, é, tem as circunstâncias, Deus vai chegar num ponto para aqueles que são filhos, que confiam no Senhor, mas no meio de tudo isso, tem muita lei da semeadura e da colheita. Sim. As coisas que muitas vezes a gente planta para nossa carne, a gente colhe, irmão. Colhe. Colhe, a gente colhe. Muitas vezes a gente não quer passar isso, mas a gente colhe. Mas Deus é paciencioso, espera pular aquela Amém. fase para depois falar, tá vendo, meu filho? Olha, você foi porque você não me consultou. Você realmente aí caiu de novo. O cair é do homem, o levantar é do Senhor, né? Sim. Então, eu acho que assim, para mim foi muito rico, muito rico. Eu falei, Senhor, me ajuda eu tirar uma dependência de Ti nessa circunstância que nosso irmão Jacó e lá no passado, todo esse cenário é para o nosso aprendizado, né, irmão? Amém. Glória a Deus. Muita, Aleluia. muita riqueza, hein? Amém. Amém. Muita riqueza, irmão Carlos. Glória a Irmão Deus. Amém. Vitor.